Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos efeitos positivos e da importância da palavra de Deus na vida do ser humano. A palavra de Deus, ela vai muito mais além do que nós imaginamos. Apesar de ela ser um escrito, não é? Apesar dela ser uma escritura, Paulo e muitos dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, dos discípulos que escreveram o Novo Testamento, eles identificavam já o Antigo Testamento como sagradas escrituras, como sagradas letras, não é? E apesar de terem sido escritos por homens, mas foram escritos por homens com inspiração de Deus, não é? E a maior parte dos escritos do Antigo Testamento, principalmente dos profetas, foram escritos diretamente vindo do próprio Deus para eles. Mas o que eu gostaria de falar com vocês vai um pouco mais além disso, porque em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, a ponto de penetrar no mais íntimo do ser humano e ter a capacidade de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, pensamentos, sentimentos, emoções, né? E apta para discerni-los. Então, a palavra de Deus, ela, como Jesus mesmo declarou para os discípulos, ela é espírito e vida, né? Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida, e por elas você já está limpo, não é? Uma coisa que eu acho interessante é aquela comparação que nós fazemos da Bíblia com o lactobacilo, né? Quando nós tomamos aqueles iogurtes com lactobacilos vivos, né? Ou quando tomamos aqueles suplementos à base de lactobacilos vivos. Nós ingerimos eles e rapidamente eles são absorvidos e começam a fazer efeitos positivos em nosso organismo. E nós sabemos, por exemplo, que os lactobacilos, eles não apenas regulam as nossas floras, mas eles também têm ações diversas pelo organismo, que vão desde a imunidade até a manutenção do sistema nervoso. A palavra de Deus, ela faz o mesmo efeito em nossa vida. Ela muda nosso estado de consciência, ela transforma os nossos pensamentos e os molda de acordo com a vontade de Deus. Elas limpam o nosso coração e elas destroem tudo aquilo que foi construído em nosso íntimo, que muitas das vezes nos prejudica e que nos afasta de Deus. Né? Então, a palavra de Deus, ela de fato é espírito e vida, né? Como disse Jesus. E todo aquele conhecimento que é escrito além da palavra de Deus, seja livros teológicos, sejam livros de instrução, são apenas complemento, são apenas instrução, não é? São apenas para edificação, são apenas para níveis de conhecimento. Mas o nosso coração, a nossa visão, o nosso entendimento, ele tem que estar pautado principalmente naquilo que está escrito para nós. E é interessante porque assim, muitas pessoas falam que a igreja ela foi responsável por muitos males ao longo da história, né? Mas nós temos que entender uma coisa interessantíssima. A Bíblia ela deixou de ser divulgada a partir do quinto a sexto século depois de Cristo, com o nascimento da Igreja de Roma, né, do catolicismo romano. Então, essa, na verdade, não seria o nascimento da igreja em si, né, porque a Igreja de Roma ela já existia desde o período apostólico, mas desde o surgimento da Igreja Católica, a Igreja na época baniu todas as Bíblias, né, baniu todo o acesso da população à Bíblia, e a Bíblia ela passou a apenas ser livro enclausurado, né, dentro dos monastérios, dentro das bibliotecas papais, né, onde somente os sacerdotes,
católicos, né, bispos, padres, monges, tinham acesso à Bíblia e em latim, né? Porque a Bíblia ela foi traduzida das suas línguas originais, né, grego e hebraico, para o latim, né, através de Jerônimo, né, onde nós temos aí a Vulgata, que é a grande tradutora, né, a grande mediadora que Jerônimo utilizou para traduzir, né, a Bíblia das línguas originais, das línguas maternas, para o latim, né? E assim permaneceu durante toda a Idade Média, né? E somente durante a Reforma Protestante, quando Lutero traduziu, né, a Bíblia para o alto alemão, que foi um grande desafio, foi que quando nós começamos a ter o diferencial, né, que nós temos até hoje, né, nós tivemos aí com o retorno da Bíblia pensamentos, ideias e filosofias que mudaram o mundo, né? Nós tivemos aí com o retorno da Bíblia a arte de pensar, né, a arte de dialogar, né? A Bíblia inspirou novamente homens e mulheres a fazerem a diferença na sociedade, a fazerem coisas que na Idade Média não tinha, justamente pela falta de conhecimento bíblico, né? Então você vê que da Reforma Protestante para cá as sociedades mudaram, se construíram e se moldaram no modelo judaico-cristão. E que hoje nós já estamos vendo a desconstrução da Bíblia, né? Nós já estamos vendo religiões, até mesmo dentro do cristianismo, nós já estamos vendo grupos que já não declaram mais a Bíblia como palavra de Deus, né? E isso nos dá margens para o nascimento de várias ideologias. Isso nos dá margem para o nascimento de vários conceitos que mais prejudicam, né, o estado humano, espiritual, estado de consciência, estado emocional, né, do que amadurece, né, numa sociedade. Então você vê que a Bíblia ela não é apenas um livro espiritual, né? Ela inspira homens e mulheres a fazerem coisas que somente Deus poderia inspirar a fazer. Então essa que é a minha mensagem de hoje e que Deus abençoe.